Fala, Caveira, beleza? Professor Paulo Francimaia trazendo para vocês mais uma aula de Direito Constitucional. E nessa aula, a gente vai falar sobre o Poder Judiciário, pessoal, beleza? Eu sei que é menos recorrente na prova de carreiras policiais, porém estava no seu último edital e você tem que saber sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário na Constituição Federal está explícito do artigo 92 ao artigo 125 da Constituição, ou seja, é muito grande e menos recorrente em prova. Então é o seguinte, eu trouxe as principais disposições para você, o que eu acredito que possa vir na sua prova, porém isso não isenta você de ler o artigo 92 ao 125, perfeito? Combinação nossa aqui, veio do artigo 92 ao 125, está no material do Caveiras Negras, perfeito? Mas para não ficar uma aula muito extensa, eu vou tentar fazer um bloco aqui de Poder Judiciário. Se precisar de um pouco mais, eu faço um segundo bloco para a gente encerrar. Tá bom? Então, bora para cima, vem. Meu Instagram tá aí, tá bom? Professor Paulo França. Qualquer dúvida, manda sua dúvida lá que eu vou tirar, beleza? Eu vou fazer de tudo para tirar as suas dúvidas, perfeito? Não vá para sua prova com dúvidas. Segue. Pessoal, assim como no estudo dos outros poderes, primeira coisa que a gente vê no estudo de cada poder, duas funções, o que aquele poder faz, qual é a função típica daquele poder, qual é a função atípica daquele outro poder. É o seguinte, função típica do poder judiciário, julgar, ponto. É a única função típica do poder judiciário. Função atípica do poder judiciário, legislar e administrar, perfeito? Legislar e administrar. Função típica, julgar. Julgar como, professor? Pessoal, no processo criminal, o Poder Judiciário, o juiz vai lá e julga um indivíduo. Mas como que o Poder Judiciário legisla e administra? O Poder Judiciário, ele é responsável pela sua própria administração, ou seja, ele se administra, trazendo como função atípica a administração. Ou seja, ele também tem a função atípica de administrar. E como que o Poder Judiciário legisla, professor? Todo tribunal, pessoal, tem o seu regimento interno, ou seja, as regras daquele respectivo tribunal. E essas regras são uma forma de legislar. É uma legislação interna, compreende? Ou seja, é uma função atípica exercida pelo Poder Judiciário de legislar. Perfeito? Todo tribunal tem o seu regimento interno. E esse é um dos exemplos, perfeito? Em que o Poder Judiciário legisla. Entende? Então, trouxe os exemplos para você entender que o Poder Judiciário exerce vários outros tipos de funções, além de julgar. Sendo que o julgar é uma função típica. Legislar e administrar, uma função atípica. Perfeito? Então, ia na cachola isso aí. Tudo policial, penal. Simbora comigo. Já comentei com vocês, né? Mas não custa nada sublinhar aqui. Pessoal, primeiro de tudo, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Está aqui no artigo 92, pessoal. Os órgãos do Poder Judiciário. Primeiro órgão, e o órgão supremo. O Supremo Tribunal Federal. Primeiro órgão do Poder Judiciário. Segundo órgão, Conselho Nacional de Justiça. Terceiro órgão, Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Quarto órgão, Tribunal Superior do Trabalho. Quinto órgão, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Lembrando que quando você passa por um concurso e vira um juiz, você vira um órgão. Todo juiz é um órgão. Perfeito? Outro órgão, os Tribunais de Juízes do Trabalho. Os Tribunais de Juízes Eleitorais. Os Tribunais de Juízes Militares. E os Tribunais de Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Porém, pessoal, existe uma hierarquia relativa a esses órgãos. Perfeito? E você tem que se atentar a essa hierarquia. E eu trouxe um esqueminha bem bacana
para a gente falar sobre essa hierarquia. Lembrando que os tribunais superiores têm é, 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 a sede na capital federal, beleza? Porém, a sua jurisdição é em todo o país, perfeito? E pessoal, vem comigo. Esse é o esquema que eu trouxe para a gente ver sobre a hierarquia do Poder Judiciário, perfeito? Eu sei que a letra está pequena, mas dá para a gente compreender. Eu vou citando para vocês aqui especificamente e vai adiantar bastante a nossa aula. Vem comigo. Qual é o órgão máximo do Poder Judiciário? Qual é o órgão máximo? Obviamente, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, perfeito? Ele tem sede na capital federal, que é Brasília, e a jurisdição dele é em todo o território nacional, perfeito? Lembrando que o STF é um órgão, que regula o Poder Judiciário, é um órgão que tenta controlar o Poder Judiciário, perfeito? E toda questão no Poder Judiciário passível de discussão, o STF tenta resolver através de quê? De súmulas vinculantes. Toda questão que venha trazer discussão acima da média, o STF lança uma súmula vinculante para resolver essa questão. E lembre-se sempre, o STF é um órgão que regula o Poder Judiciário. Porém, na verdade, o STF é mais conhecido como guardião da Constituição. Ele é o guardião da... Opa! Ele é o guardião da Constituição Federal de 88. Perfeito? É o nome mais adequado para o STF. Ele é o guardião. Ele sempre preserva o que está escrito na Constituição Federal. Qualquer ato que for contra a Constituição Federal, ele susta esse ato. Lembrando que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão fiscalizador, ou seja, ele fiscaliza os outros órgãos judiciários. Lembrando que STF e CNJ não têm hierarquia entre um e outro. Eles são os órgãos máximos do Poder Judiciário. Perfeito? STF e CNJ não possuem hierarquia. Lembrando que o presidente do STF é o presidente do CNJ. Perfeito? Então, automaticamente, o presidente do CNJ também tem que ser brasileiro nato, porque todo ministro do STF tem que ser brasileiro nato, perfeito? Então, a gente já pode deduzir também que o presidente do CNJ é brasileiro nato. E o CNJ possui 11 membros também. Ele trabalha com a fiscalização do Poder Judiciário, ele controla a atividade do Poder Judiciário, controla as finanças do Poder Judiciário, se está tudo dentro da lei. Gente, então vem comigo. STF, guardião da Constituição. E quais são os órgãos abaixo do STF? São os órgãos superiores. STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Qual que é o objetivo do Superior Tribunal de Justiça? Vem comigo. Superior Tribunal de Justiça. Interpretação das leis. O Superior Tribunal de Justiça, toda vez que tiver divergência em caso de interpretação de leis, ele vai resolver essa divergência através de súmulas, de informativos, perfeito? E existem 6 turmas no STJ. Não vou entrar muito dentro do mérito, mas só explicando para vocês. O STJ tem 33 ministros, ok? E ele é um interpretador das leis, perfeito? E ele está na mesma escala de hierarquia do Tribunal Superior do Trabalho, que possui 27 ministros, perfeito? 27 ministros. Eu vou colocar o número do lado, pessoal, para você decorar o número de ministros, tá bom? Talvez você não esteja enxergando. F11, CNJ 11, STJ 33. Vou colocar do lado aqui. Perfeito? Se tiver o número do lado, é o número de ministros.
TST tem 27, o STJ tem 33. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tem que ter no mínimo 7, na verdade ele tem que ter no mínimo 15 ministros, tá bom? O TSE, 15 ministros. Lembrando que 7 ministros tem que ser do STJ e STF, 2 juízes e mais 6 advogados. O TSE, no caso, tem que ter 15 ministros, perfeito? E o STM também tem 15 ministros. O que é o STM? É o Superior Tribunal Militar, perfeito? Superior Tribunal Militar. Lembrando que todos esses que eu citei para vocês estão na mesma escala de hierarquia. Perfeito? Estão na mesma escala de hierarquia. E agora a gente vai baixar para a terceira escala de hierarquia. Perfeito? Que no caso é o TJ, o TRF, o TRT, o TRE, o TJM. E pessoal, o TSE, só trazendo uma observação para vocês sobre o TSE. Ele tem no mínimo 7 ministros. Porém, deve haver algumas outras pessoas como ministro do TSE, perfeito? E no final das contas dá um número arredondado de 15. Mas por sua prova, pode causar alguma discordância relativo à quantidade de ministros do TSE. Inclusive, no rol de órgãos do Poder Judiciário não está previsto o TSE. Está previsto apenas os tribunais e juízes eleitorais. Perfeito? Então, há algum tipo de divergência aí em cima do TSE. Mas é o seguinte, em regra, o TSE tem 7 ministros que são do STF e STJ. Porém, tem mais 2 juízes e mais 6 advogados, inteirando o número de 15, tá bom? Talvez alguém de vocês já estudou o Poder Judiciário. Nossa, esse professor tá doido, 15 ministros. Porque pela composição do TSE, no final das contas dá 15 ministros, tá bom? Vem cá então, TJ. Agora vamos para o terceiro grau de hierarquia, TJ. O TJ possui os desembargadores, certo? Que são os membros do Tribunal de Justiça. No caso, no âmbito estadual, perfeito? No âmbito federal, tem os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais. Tá bom? Tem os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho. Tem os TRS, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. E tem os colegiados do Tribunal de Justiça Militar. Por quê? Porque alguns estados, como por exemplo Minas Gerais, possuem o Tribunal de Justiça Militar. Já o estado de Goiás não possui essa especialidade aqui. Aqui não temos um tribunal específico para os juízes militares. Feito? Juízes. Aí vamos agora para a quarta escala de hierarquia do Poder Judiciário. Lembrando, como eu disse para vocês, que os próprios juízes são órgãos. Tá bom? Se a pessoa se tornou um juiz, ela se tornou um órgão do Poder Judiciário. Feito? Mas é uma pessoa, como que ela é um órgão? A pessoa se torna um juiz, ela se torna um órgão. Ela se torna um membro do tribunal em questão que ela faz parte. Perfeito? Então, pessoal, no mais, é isso, tá bom? E os juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e os juízes militares, que também podem ser juízes de direito. Perfeito? Aqui em Goiás mesmo, existe a parte de auditoria militar. A pessoa é juíza do Tribunal de Justiça, porém ela foi encaminhada para a auditoria militar e se tornou uma juíza, se tornou um juiz que trabalha somente com casos de crimes militares. Perfeito? Então, essa, pessoal, é a estrutura do órgão judiciário. Se atende somente aquilo do TSE que eu falei, porque o TSE realmente não está previsto no artigo 92, porém ele é um órgão do Poder Judiciário. E outra dúvida, STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, é o tribunal que fala sobre esportes.
Ele faz parte do Poder Judiciário, pessoal? Ele não faz parte. Ah, amanhã não vai ter jogo do Flamengo e do Corinthians. Aí o Corinthians vai e recorre ao STF. Não, isso não existe. Perfeito? O STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não faz parte do Poder Judiciário. Perfeito? Então se atente bastante a isso aí, porque as provas vêm cobrando isso. E, nossa, várias vezes já cobrou, falando que inclusive ele fazia parte do Poder Judiciário. Não faz. Perfeito? Segue comigo. Artigo 93. Eu considero um dos artigos mais importantes da parte de Poder Judiciário. Vem comigo. Lei complementar, iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Iniciativa, lembra dessa iniciativa, hein? Disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Ou seja, ponto importante, uma lei complementar que tem que partir de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Essa lei disporá sobre o Estatuto da Magistratura, ou seja, um estatuto para os juízes. Lembrando que é uma lei complementar, pessoal. A banca vai querer confundir isso com você. É uma lei complementar, perfeito? E de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. E existem muitos princípios lá no artigo 93. Eu não trouxe todos, porque são muitos e muitos. Trouxe apenas os principais aqui, mais recorrentes em provas. Então vem comigo. Primeiro princípio. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto. Todo juiz que passa no juiz, ele assume o cargo de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados em todas as fases. A OAB participa em todas as fases de uma prova de juiz, perfeito? Exigindo-se bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo às nomeações na ordem de classificação. Então, ele trouxe os requisitos para uma pessoa poder exercer o cargo de juiz, perfeito? Então, quais são os requisitos? Passar por concurso público de provas e títulos, em que a Ordem dos Advogados do Brasil participe em todas as fases, exigindo bacharel em Direito e exigindo 3 anos de prática jurídica. E como que ela atinge essa prática jurídica? Exercendo a função de advogado, ou exercendo a função de um analista judiciário, exercendo a função, por exemplo, inclusive o STF já julgou que o técnico judiciário de algum tribunal que exerce funções judiciárias também pode alegar que tem essa prática jurídica, perfeito? É assim que ele declara que já tem prática jurídica no currículo dele. Perfeito? Então não basta ser formado em Direito, tem que ter 3 anos no mínimo de prática jurídica. Segue comigo. Vamos falar sobre a promoção dos juízes. Promoção de entrância para entrância. Opa, é isso aqui mesmo, foi mal, pessoal. Promoção de entrância para entrância. Alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas às normas. Então, a promoção do juiz é feita por antiguidade e por merecimento. A gente vai ver aqui os principais requisitos para a promoção dos juízes. Se atente bastante aos requisitos, porque essa é a parte que mais cai sobre o Poder Judiciário, tá bom? Com certeza é a parte que mais cai. Inclusive, cai na prova de defensor público, feito pela OCP recentemente lá no Paraná. Feito? Se atente bastante isso aí. A linha A. É obrigatória a promoção do juiz que figura por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Ou seja, esse critério é um critério de merecimento e não por antiguidade. Se o juiz está na lista de merecimento 3 vezes consecutivas, ele obrigatoriamente tem que ser promovido. Ou 5 vezes alternadas, ele também obrigatoriamente ser promovido, independente da antiguidade desse juiz. Feito? B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Pessoal, olha que importante. O cara, para ter o merecimento, ele tem que ter no mínimo 2 anos de respectivo, 2 anos de exercício na respectiva entrada. Ou seja, se ele está numa classe e ele quer subir de classe, certo? Ele tem que estar no mínimo 2 anos na classe anterior para ele poder
ser promovido. Perfeito? Você atende bastante isso aí. Não existe promoção por merecimento se ele está há menos de 2 anos numa classe e já vai ser promovido. Ele tem que estar no mínimo 2 anos. A gente chama isso de interstício. Bom? Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. E o que isso significa, pessoal? Se ele estiver retardando o prazo de algum auto, de algum determinado processo, ele injustificadamente, no caso, sem justificativa plausível, ele não será promovido. Assim como diz a linha E pra gente aqui, ó. Não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Perfeito? Ele não pode reter os autos em seu poder injustificadamente, perfeito? Além do prazo legal. Não podendo devolvê-los em cartório sem o devido despacho ou decisão. Fechou? Vamos aqui agora para o artigo 94, pessoal. Fala sobre os desembargadores dos tribunais regionais federais. E é um ponto muito importante. Porque nem todo desembargador foi um juiz. Tá bom? Um ponto importantíssimo. Nem todo desembargador foi um juiz. Vem comigo. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais de Estado, ou seja, tribunais de justiça, e do Distrito Federal e Territórios, será composto por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicado em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Ou seja, nem todo desembargador que está no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, ele é um juiz, perfeito? Inclusive, 1/5 dos desembargadores tem que ser pessoas que integraram o Ministério Público, por mais de 10 anos, inclusive, ou foram advogados também por mais de 10 anos. Não se engane, nem todo desembargador foi um juiz, se bem que a maioria foi, porém nem todos, tá bom? E vamos ver o parágrafo único do artigo 94. Eu sei que, pessoal, que Poder Judiciário é uma matéria encardida. É uma matéria difícil de entender. Mas leia bastante, atente aos principais pontos. Perfeito? Porque Poder Judiciário realmente é difícil de você ler, você fica, dá sono de ficar lendo Poder Judiciário. Eu sei disso, mas não desiste não. Seu sonho está próximo, no ano que vem você vai se tornar um futuro policial penal. Então, garra firme que dá certo. Eu sou a prova viva disso. Feito? Vem comigo. Parágrafo 4º do artigo 94. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para nomeação. Ou seja, o Poder Executivo nomeará o desembargador. Perfeito? Porém, é o tribunal que formará a lista. E esta lista conterá 3 nomes indicados. E um desses nomes será nomeado desembargador. Perfeito? Se atente bastante isso aí. Lista tríplice, sendo que o Poder Executivo vai nomear esse desembargador. Bom? Segue comigo. Vamos falar das garantias dos juízes, pessoal. Esse também é um ponto muito importante. Estou bebendo água aqui. Um ponto muito importante e que também cai relativamente bastante em provas. Perfeito? A parte de Poder Judiciário, pessoal, deixa eu falar para você. Ela realmente não é muito recorrente em provas de carreiras policiais. Às vezes ela está lá no conteúdo programático só de sacanagem. Porém, se ela está no seu conteúdo programático, se ela tem a chance de estar na sua prova, não vacila, não dá bobeira. Perfeito? E Poder Judiciário, o que vai cair, professor? Lei seca. Isso aqui eu te garanto. Eu acredito que outras partes podem cair jurisprudência, mas essa parte eu te garanto que vai cair lei seca. Então estude a lei seca. Perfeito? Segue comigo. Quais são as garantias dos juízes? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade do subsídio. O que é vitaliciedade? Um cargo vitalício.
Professor, quando que ele atinge a vitaliciedade? De 2 anos do efetivo exercício do cargo em questão. Eu estou falando do cargo de juiz, não estou falando de qualquer cargo público, estou falando especificamente do cargo de juiz, perfeito? Depois de 2 anos de efetivo serviço, ele alcança a vitaliciedade no exercício, no cargo em questão. A inamovibilidade, ou seja, ele tem o direito de não ser movido de um lugar para o outro, ele tem o direito de trabalhar sempre naquele mesmo lugar. Óbvio que há exceções, porém é um direito e garantia dos juízes. E o outro direito é a irredutibilidade do subsídio. Também podendo haver uma exceção, muito rara, porém não pode haver irredutibilidade do subsídio, não pode abaixar o salário do juiz. Se o salário está aqui, ele só pode ir para cima, jamais abaixar. Feito? Vedações dos juízes. Vem comigo. Ao juiz é vedado exercer, ainda em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Perfeito? Ele não pode exercer nenhum outro cargo na administração ou político se ele está exercendo o cargo de juiz, a não ser o cargo de magistério. O que é cargo de magistério? O de professor. Perfeito? Existem vários juízes que são professores de universidades. Perfeito? Ou seja, tirando o cargo de magistério, o juiz não pode exercer nenhum outro tipo de cargo dentro da administração pública. E nem fora também como advogado. O juiz não pode exercer a função de advogado. Perfeito? Outra vedação. Receber a qualquer título ou pretexto custos ou participação do processo. Óbvio, né, galera? O juiz não pode receber em processo nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de dinheiro. Ele estaria violando o princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade, perfeito? O princípio da paridade de armas. Entende? Esses princípios vocês vão trabalhar mais na parte do direito penal, direito processual. Perfeito? Só citei aqui para vocês o que ele estaria violando. Bom, outra vedação. Dedicar-se à atividade político-partidária. Ele não pode se dedicar a fazer política no exercício de função. Ele não pode fazer propaganda política para que algum político seja eleito. Perfeito? Parágrafo 4º. Parágrafo não, inciso 4º. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, e salvadas as exceções previstas em lei. Foi o que eu já falei para vocês. Perfeito? Parágrafo 5º. Exercer a advocacia, proibido. Ou tribunal do qual se afastou antes de ter corrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Ou seja, sou juiz, aposentei. Aposentei para advogar. Nananina, não. Do tribunal que você afastou, tem que ter no mínimo 3 anos que você não é mais juiz para que você possa exercer a advocacia. Perfeito? Vem comigo aqui, ó. A advocacia no tribunal do juiz que você se afastou. Ou seja, eu trabalho no Tribunal de Justiça de Goiás. Eu não posso exercer a advocacia no estado de Goiás. Compreende? Pelos próximos 3 anos. Perfeito? Se atente bastante a isso aí. Segue comigo, pessoal. Artigo 97, muito importante. A gente fala sobre a declaração de constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Vem comigo. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ou seja, qualquer processo que confrontar a Constituição ou qualquer decisão que confrontar a Constituição ou ato normativo que confrontar a Constituição Federal, aquele respectivo tribunal poderá declarar inconstitucionalidade daquele devido ato por votação da maioria absoluta de seus membros. De quem são seus membros? É o plenário do tribunal, ou seja, aqueles desembargadores que são representantes do Tribunal de Justiça, por exemplo. São aqueles desembargadores que são integrantes do tribunal, perfeito? E geralmente são no número de 25, aqui no estado de Goiás são 32 desembargadores, tá bom? De acordo com a Constituição Estadual, perfeito?
Então, eles podem sim declarar a inconstitucionalidade de ato normativo do poder público, porém deve haver a votação da maioria absoluta de seus membros para declarar a inconstitucionalidade. Tá bom? Próximo ponto, artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios e estados criarão juizados especiais. Eu não vou ler tudo com você. O que seriam os juizados especiais? Seriam os juizados das pequenas causas. E os juizados também, as varas especializadas, como, por exemplo, vara criminal, vara civil, vara da Maria da Penha, vara empresarial, compreende? Seriam as varas especializadas, perfeito? E também o juiz das pequenas causas, que é o famoso decreto da Lei 9.099. O juízo das pequenas causas também pode ser considerado uma vara especial. Compreende? Para quê, professor? Para que haja uma facilidade de andamento dos processos. Processo civil vai para a vara civil, processo criminal vai para a vara criminal, para não ficar bagunçado, para haver uma organização jurídica ali. Compreende? Artigo 98, 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Eu destaquei isso aqui por quê? Porque muitas questões de prova falam que o Poder Executivo, que o Estado, é quem tem autonomia financeira sobre o Poder Judiciário. É quem tem autonomia administrativa sobre o Poder Judiciário. E não é. O Poder Judiciário tem sim autonomia financeira e autonomia administrativa. Porque ele se atende bastante a isso. Nenhum outro órgão pode interferir no Poder Judiciário para interferir nas finanças ou na administração do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem sim autonomia financeira e administrativa. Feito? Opa! Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz todos os padrões a serem seguidos. E para o Poder Judiciário não é diferente. Todos os órgãos, todos os poderes têm que seguir os padrões, as diretrizes trazidas pela lei orçamentária. Perfeito? Essa lei orçamentária, ela, ano após ano, é formulada para cada poder em questão. Perfeito? Então, o Poder Judiciário também tem que seguir as diretrizes da lei orçamentária. Se atente bem a isso. E para encerrar, pessoal, eu trouxe as especificidades dos principais tribunais que a gente estuda e que eu já comentei com vocês. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Ele compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos. Olha os requisitos: mais de 35 anos e menos de 70 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é nomeado pelo presidente da República. Porém, deve haver aprovação do Supremo Tribunal Federal para a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Os requisitos são mais de 35 anos e menos de 70, notável saber jurídico e reputação ilibada e aprovação pelo Supremo Tribunal Federal. Vem comigo, parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República. Serão nomeados por quem? Presidente da República. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Não é a maioria relativa, é a maioria absoluta. Esses são os requisitos para a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Conselho Nacional de Justiça? O Conselho Nacional de Justiça compõe de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. O que seria a recondução? Eu sou membro do Conselho Nacional de Justiça. Meu mandato é de 2 anos. Daqui 2 anos, quando acabar o meu mandato, eu posso ser novamente escolhido como membro? Posso sim. Já foi uma recondução. Depois eu posso de novo? Não, porque é permitida apenas uma recondução. Bem simples, né, pessoal? E o Conselho Nacional de Justiça, como que é escolhido os membros? Existe na Constituição Federal um padrão de escolha. Inclusive, quando você lê do artigo 92 ao 125, principalmente para a parte final, você vai ver como é escolhido os membros. Porém, não trouxe para vocês porque eu nunca vi em prova. Cliente, porém, é importante ver sim.
eu acredito que vai te fortalecer a introdução do Poder Judiciário, perfeito? E o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Pode ter 40? Pode. Pode ter 100? Pode. Mas tem que ter, no mínimo, 33. Tá bom? Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo presidente da República também, perfeito? Dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação libada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então é o seguinte, para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, tem os mesmos requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal são 11 membros, são 11 ministros, Conselho Nacional de Justiça são 15 membros, Superior Tribunal de Justiça são no mínimo 33 ministros, tendo os requisitos do STJ e do STF os mesmos para entrância, para a posse não, para que a pessoa seja efetivada como ministra do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? A gente enrolou um pouco mais nesse bloco, mas a gente encerrou os principais pontos do Poder Judiciário. Perfeito? Então, pessoal, qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, manda um direct no meu Instagram, tá bom? Não fique com vergonha. Eu sei que é uma aula mais complicada, então pode mandar mensagem lá, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, professor Paulo França aqui.